Shalom! Hoje nós vamos falar de Isaías 53. Que Isaías 53 fala claramente do Mashiach e Yeshua. E Yeshua HaMashiach, para nós, gentil, e para muitos judeus da época, foi uma grande riqueza. Tem muitas pessoas hoje descrendo do Novo Testamento e de Yeshua HaMashiach, dizendo que simplesmente Yeshua HaMashiach é um profeta da época, assim como alguns muçulmanos acreditam que ele foi um profeta da época, só que o muçulmano acredita que ele foi um grande profeta. Eles exaltam ele, falam muito sobre ele. Já essas pessoas que dizem que ele é um simples profeta da época, quase nem fazem um comentário bom dele, um comentário que venha a pessoa a entender que eles creem realmente que ele fosse um profeta. Simplesmente para dizer que acreditam. Isaías 53 fala claramente que ele é o verdadeiro Mashiach, aquele que foi morto, pendurado no madeiro, lá em Jerusalém, lá pelo ano 30 e meio da Era Comum, que se chama Era Cristã. Então, muitas pessoas que não acreditam hoje no Mashiach, porque dizem que o Novo Testamento foi escrito por Roma. Jamais Roma teria condições de escrever um livro tão bem elaborado, que fala da história do Mashiach, que fala da história de Moshe, que fala da história dos profetas, que fala de toda a história da congregação daqueles primeiros séculos. Eu digo do primeiro século, perdão. Eu quero aqui ler um texto em Deuteronômio 8 e 18 e 19, que diz assim, esse texto: profeta farei surgir no meio de seus irmãos, como tu és, diz o Eterno para Moshe, e porei as minhas palavras em sua boca, ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E qualquer homem que não ouvir minhas palavras, que eu falar em meu nome, eu lhe pedirei contas. Se você tem uma Bíblia completa judaica, ela foi traduzida por um judeu, ela fala bem claramente, porque ela é igualzinha à Torá, ela fala por porções, tem as parachotes, né? Tudo certinho. E ela fala no versículo 15 que eu farei, né? Levantarei entre vós um profeta semelhante a mim, né? Então, aqui também a Torá, ela fala aqui também, mas ela esclarece um pouco mais. E Isaías 56, essa versão judaica completa, ela esclarece bem também sobre Mashiach. Então é importante que Yeshua HaMashiach, ele já foi profetizado desde os tempos de Moshe. Aqui, Deuteronômio 18, o Eterno fala no singular que levantaria um profeta semelhante a Moshe. E as pessoas tinham que dar ouvido a ele. Qual foi o profeta depois de Moshe? Qual foi o profeta que foi semelhante a ele? Eu queria que alguém falasse para mim, se alguém pudesse. Até hoje eu já perguntei, qual foi esse profeta semelhante a ele? Qual foi? Yeshua era um profeta semelhante a Moshe. Então, Yeshua, ele trouxe a graça. Moshe é a lei, né? Yeshua foi um grande líder dentro da comunidade de Israel, um grande profeta, um grande rabino. Moshe também.
Eu quero ler aqui então, para a gente começar aqui a analisar o texto de Isaías 53, do versículo 1 até o 5, que diz assim, ó: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Eterno, do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto aqui, até aqui, não vou, depois eu vou ler mais alguns versículos, é certinho o como está no Novo Testamento. E Yeshua, ele é Isaías 53, certinho. Ele morreu por nós, ele foi ferido por nós, né? Por nossas transgressões, pelos nossos pecados. Em primeiro lugar, aqui fala para Israel, depois para nós. Essa Bíblia hebraica aqui, ela traz muitos textos aqui, versículos, tem dentro, entre parênteses, ideia do autor, fazendo que é Israel, não Israel. Porque se vocês pesquisarem, vão procurar, muitos rabinos defendem que Isaías 53 é Yeshua HaMashiach, é o Mashiach. Eles não falam em Yeshua, né? Mas eles dizem que é o Mashiach, não Yeshua HaMashiach que veio e morreu no madeiro. Eles ainda acreditam que ele vai vir, mas se trata do Mashiach. É claro que tem muitos judeus que acreditam, né? Hoje, né? Já acreditaram e estão acreditando. Alguns judeus, como na terra de Israel, se você vê lá, tem congregações messiânicas de judeus tradicionais, sei lá, que creem no Mashiach e Yeshua. E outro versículo interessante aqui, importante, o versículo 7, que diz assim, ó: e ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi o que aconteceu com ele. Exatamente, você pode ler lá no livro de Lucas, no livro de Mateus, no livro de João, de Marcos. Vai mostrar o ocorrido. O que está relatado aqui no versículo 7. Isso foi real. Isso é real. E Yeshua HaMashiach, ele é o Mashiach de verdade. O Novo Testamento não é um livro inventado por Roma, não. É um livro, foi escrito pelos escritores da época, discípulos do Mashiach, discípulos dos discípulos de Mashiach. Eles que escreveram. É claro que os copistas alteraram algumas coisas, ou tiraram algumas coisas, a gente sabe disso. Mas ela continua. A gente sabe aonde está correto e onde não está ali. Porque quem conhece os profetas e a Torá, sabe onde está certo. Porque o Novo Testamento defende a Torá, é semita, defende os profetas, defende os justos como a Torá e os profetas defendem.
Há pessoas, estudiosos, que dizem que Yeshua foi um aluno de Hillel. Ele pregava também textos que o professor Rabino Hillel pregava na época. Então é muito importante isso. Isso é muito importante. E Yeshua HaMashiach era um judeu da tribo de Judá. Ele era filho de Yosef e de Miriam, de José e Maria. Ele era um servo do Eterno, um filho do Eterno, um mensageiro do Eterno, um enviado do Eterno. Ele era profeta, era rabino. Ele nos trouxe a redenção e a salvação do Eterno e a luz da Torá para nós. Se nós vamos olhar para dentro da Torá, a Torá ela dá vida, dá salvação. Como Yeshua ela falou em Mateus, no livro de Mateus, para aquele jovem rico, que devo eu fazer para dar vida eterna? Ele disse, guarda os mandamentos, cumpre a Torá. Então aqui, Yeshua está sendo aqui representado aqui, falado por Isaías no 53. E ele disse assim, por juízo, versículo 8, por juízo o opressor foi arrebatado de sua linhagem, que ela cogitou, por quanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressão do meu povo, foi ele ferido, por causa de Israel, das transgressões de Israel da época. Israel estava envolvido em transgressões. Israel estava sendo governado por Roma, e eles estavam em transgressão. É claro que tinham os justos da época, porque o próprio Yeshua HaMashiach disse que ele não veio para justos, sim para injustos. Ele veio para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, não as salvas. E desse povo Israel, aqueles que o rejeitaram ele, tornou-se riqueza para nós gentil, porque a salvação do Eterno veio para nós gentios, por intermédio do ministério de Yeshua HaMashiach, pelo sacrifício dele. Porque segundo Isaías aqui, ele morreu em nosso favor. Ele morreu em nosso favor. Então, ele diz assim, no verso 11, ele verá o futuro do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito, e o meu Senhor, o meu servo, justo como o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, ele aceitou morrer pelos seus irmãos. Ele aceitou morrer pelo seu povo e pelas nações. Então, Yeshua HaMashiach é esse que morreu lá no madeiro em Israel, é de Isaías 53, sim. Temos muitos textos para provar que Yeshua HaMashiach é o verdadeiro Mashiach que morreu lá no madeiro e ressuscitou. Está à direita do Eterno. Então, quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade e que sempre procure dentro da Sagrada Escritura buscar a resposta e por aqueles que defendem a verdade. Quando uma pessoa que já estava no meio crendo em Yeshua e já há pouco já está descrendo em Yeshua HaMashiach, alguma coisa de certo não está com ele. Shalom e um abraço a todos.